A famosa pirâmide de Gizé é um dos monumentos mais enigmáticos do Antigo Egito. Está construída num único bloco em pedra calcária, medindo 20 metros de altura, 6 metros de largura e 50 de comprimento. Muitos acreditam que dessa misteriosa estrutura existam várias câmaras escondidas que guardam o conhecimento de uma civilização perdida. Por isso se falam de várias entradas, uma supostamente acima da cabeça e outra atrás da esfinge, mas se algo foi encontrado, sem dúvidas não tornaram público. No entanto, o que poucos sabem é que durante grande parte de sua história, a esfinge permaneceu escondida sobre as areias do deserto. Segundo a lenda, foi no ano de 1400 a.C. que o jovem faraó Tutmoses IV caçava quando decidiu se sentar à sombra da esfinge, que nessa época estava coberta de areia. O jovem faraó adormeceu e teve um sonho no qual a esfinge lhe disse que se a desenterrasse lhe daria a coroa do Egito, e assim ele fez. Centenas de anos depois, do mesmo modo, as areias do deserto a cobriram. Até que entre 1816 e 1818, Giovanni Battista Caviglia conseguiu novamente desenterrá-la. Curiosamente, existem muitas evidências que nos fazem pensar que a esfinge seja mais antiga que a datação dada pela arqueologia oficial. Uma delas é a estela do inventário erguida pelo faraó Quéops e descoberta por Auguste Mariette, que relata que tanto a Grande Pirâmide como a esfinge existiam muito antes da aparição dos governantes da Quarta Dinastia. Contudo, essa estela é vista com cautela pelos egiptólogos, porque teriam de admitir que todos os seus estudos estivessem errados, e por isso ignoraram esse perigoso elemento no qual poderia destruir falsas verdades sobre o Egito. Por outro lado, nos anos 90, vários investigadores liderados por John Anthony West questionaram a datação da esfinge. Eles usaram como base as evidências das erosões que apontam que sua construção foi há quase 13 mil anos. Curiosamente, centenas de geólogos apoiaram o relatório de West, mas a egiptologia oficial pressionou o governo egípcio para que se proibisse estudos geológicos sobre a esfinge. E tentaram desacreditar por todos os meios os relatórios que iam contra os seus interesses. Posteriormente, novos detalhes surgiram e foram trazidos por Robert Bauval e Graham Hancock. Detalhes muito interessantes, como que a cabeça da esfinge não é a que corresponde, considerando seu tamanho desproporcional. Outro dado muito mais consistente é que a cabeça não apresenta a mesma erosão frente ao resto do corpo, algo que soou bastante estranho até bizarro. Além disso, existem muitos textos antigos que afirmam que o rosto da esfinge representava um deus, porém que chegou das estrelas. Mas a todos esses mistérios interessantíssimos é necessário adicionar mais um. Dizem que no Planalto de Gizé, escondido sob centenas de toneladas de pedras e areias, se encontra uma segunda esfinge que seria gêmea da atual. E não pense que seja loucura, porque a teoria é defendida por um grupo muito grande de arqueólogos, que a cada dia se torna mais numeroso. Mas em que se basearam para chegar a tais conclusões? Eles alegam que todas as esfinges encontradas no Egito aparecem em pares e que se aparecessem apenas uma, seria uma anomalia. Somada a isso, em textos gregos, egípcios, romanos e muçulmanos, bem como dados arqueológicos, fazem referência à sua existência. O escritor e egiptólogo Bassam el-Shammah, por muitos anos, tem procurado a esfinge perdida. Ele fala sobre o mito da criação egípcia, onde Atum teve um filho chamado Shu e uma filha chamada Tefnut. Porém, curiosamente, na forma de um leão e de uma leoa. Por isso se crê que a segunda esfinge teria a forma de uma leoa. Por outro lado, traz mais evidências quando faz referência à estela do sonho, esculpida por Tutmoses IV, onde duas esfinges são mostradas. No entanto, este arqueólogo não é o único, também Michael Pohl está convencido da esfinge gêmea. Afirma que não há evidências arqueológicas que o faraó Khefre mandou construir a esfinge. E lembra de um papiro antigo onde é mencionado que o faraó encontrou a esfinge. Isso significa que a esfinge é mais antiga que o faraó. E o mesmo papiro afirma que existia uma outra esfinge que ficava em frente a esta, porém do outro lado do rio Nilo, de modo que ambos monumentos foram construídos para representar a linha divisória entre o Alto Egito e o Baixo Egito. No acesso a edifícios e templos existem duas esfinges, uma ao lado da outra.
O Nilo é a avenida do Egito e se divide entre norte e sul. E se valendo desses registros mais antigos, concluiu que a esfinge foi construída de tijolos com uma camada de pedra exterior. E esta camada desapareceu após o terrível terremoto que ocorreu no Cairo por volta de 1200. E até mesmo as pessoas da cidade pegaram suas pedras para tentar reconstruir parte dela. Com a rápida deteriorização do tijolo e finalmente o deslocamento gradual do rio Nilo para o leste, bem longe das pirâmides, acabaram engolindo os últimos restos da esfinge gêmea. O pesquisador também lembra de Dréses, escritor árabe do século XII, no qual mencionou em seus documentos sobre o péssimo estado que a segunda esfinge estava, frente à que conhecemos. Por outro lado, escritores como Graham Hancock e Robert Bauval também concordam com a teoria das esfinges gêmeas, conforme encontramos no livro A Mensagem da Esfinge. Eles alegam que a esfinge tinha cabeça de leão há 12.500 anos atrás, uma vez que olhavam justamente para a constelação de Leão, e na época as pirâmides coincidiam com a constelação de Órion. Também existem pesquisadores que acreditam que a esfinge não tinha cabeça de leão, mas de um chacal, porque se trata da representação do deus Anubis. Mas de momento nenhuma dessas teorias foi capaz de unificar todos os conhecimentos, porém podemos afirmar que a cabeça não corresponde ao corpo. Outro especialista é a egiptóloga Antoni Gigal, que mora no Egito há 23 anos. Ela também acredita em uma segunda esfinge e demonstra que ela está registrada em inúmeros textos gregos e nos hieróglifos egípcios. E diz algo muito interessante. Ela está convencida que a civilização egípcia é mais antiga que a própria Suméria. Conforme as traduções que fez dos hieróglifos, concluiu que a Suméria e o Egito estavam em guerra. Naquela época, os sacerdotes deixaram escrito que a Suméria era o lugar da magia obscura e o Egito o local de magia branca. E esses sacerdotes protegiam egípcios dos sacerdotes sumérios usando feitiços. E também está convencida que as pirâmides já existiam bem antes da grande inundação. Existe evidência que o mar estava acima do platô de Gizé, chegando a 75 metros no alto, o que mostra o quão imensa foi a inundação. Curiosamente, há registros antigos ingleses que dizem que encontraram peixes a 23 metros de altura na Grande Pirâmide e muito sal marinho. Porém, toda vez que se descobre esse tipo de evidência, misteriosamente elas desaparecem. No passado, muitos pesquisadores descobriram restos de peixes introduzidos nas pedras da pirâmide, porém, quando analisaram suas amostras, elas desapareceram como mágica. Não há muito tempo, Bassan el-Shammah encontrou a evidência que ele considera como a mais importante sobre a existência da segunda esfinge. Ele se baseia no resultado de uma análise fotográfica realizada pela NASA, especificamente a imagem feita pelo satélite lançado pelo ônibus espacial Endeavour sobre o Planalto de Gizé. Parece ser que a NASA coloriu em amarelo uma suposta estrutura, e Bassan está convencido que se trata da segunda esfinge. Mas será possível que ele esteja totalmente equivocado? Como vemos, são muitos estudiosos que concordam que existiu uma esfinge gêmea em Gizé. Eles discordam da localização e da causa do desaparecimento. Também concordam que a esfinge gêmea, a leoa, foi construída com tijolos e não com pedras, conforme a esfinge que conhecemos. Então, a pergunta é, será que foram os mesmos construtores? Seria a segunda esfinge uma espécie de imitação barata, de péssima qualidade da primeira, que foi erguida séculos depois? Se foi assim, seus construtores teriam perdido o conhecimento utilizado para erguer a primeira, assim como nós perdemos tantos conhecimentos ao longo dos milênios. São muitos mistérios do mundo, porém o mais importante é que, pouco a pouco, novas descobertas vão se revelando e não param de nos surpreender. Como vemos, nosso mundo é totalmente conectado e fica entediado é quem não assiste e conhece o mundo proibido. E isso você só vê aqui. Comentem livremente aqui embaixo, espalhem esse vídeo. Eu sou Wagner Souza, um forte abraço e até mais.